Fala fiel, mais um vídeo aí no canal, trazendo essa derrota do Corinthians aí por 4-0, né, pro Fluminense no último sábado, né? Não consegui gravar antes, né, nem no sábado nem no domingo, eu tinha compromissos, mas vou gravar esse aqui que já serve já como uma análise da coletiva do VP, junto com a análise da partida, junto com algumas notícias, é um compiladão, né? E já deixando aqui no começo do vídeo aí um pedido pra vocês aí pra comparecerem na live do Loucos do Bando que vai acontecer hoje às 8 horas, né? Que vamos fazer uma cobertura aí do jogo contra o Boca, né? Nessa partida contra o Flu aí que a gente perdeu. E também notícias do Corinthians aí, sobre tudo, né? Com a minha opinião, a opinião do Léo, a opinião do Wesley, né? Vai ser bem legal. Livezinha boa demais aí às 8. Enfim, pessoal, o Corinthians foi a campo contra o Fluminense, né? Com diversos desfalques, né? Diversos jogadores poupados para essa partida importantíssima, né? Contra o Boca Juniors amanhã na La Bombonera, né? É, pelas oitavas de final de Copa Libertadores, o primeiro jogo foi 0-0, ou seja, esse jogo contra o Fluminense aí ninguém dava a mínima, né, pra falar a verdade, né? Porém, cara, antes de falar do jogo, né, é, eu achei muito parecido esse jogo com aquele jogo que o Corinthians tomou de 4-0 do Peñarol. Eu não vou aqui passar o pano pros jogadores e tudo mais, né, pro VP e tal, porque tava com o elenco poupado, porque tem um jogo importante contra o Boca amanhã, né? Cara, um time grande não fica tomando um 4-0 assim, tá ligado? Não é normal, sabe? Eu sei que o Fluminense é uma equipe qualificada, ainda mais jogando no Rio de Janeiro, mas vamos só levar de exemplo Corinthians 1, Goiás 0, né? Pelo que eu entendi, aquele jogo o Goiás tinha, sei lá, 20 nomes que desfalcavam o time, né? Os zagueiros naquela oportunidade, acho que tinha um jogo na equipe profissional. O jogo foi 1-0. Então, assim, eu achava que o Corinthians provavelmente deveria perder pro Fluminense aí por 1-0, 2-0. Mas não tomar 4-0, né, cara? Fica feio, né, cara? Você deixa o torcedor irritado. Eu, pelo menos, fiquei irritado, tá ligado? Porque assim, o Corinthians foi a campo com uma escalação alternativa, ok? E depois o VP ainda colocou os jogadores titulares. Eu vou falar isso aqui com mais calma daqui a pouco, tá? Mas depois o VP colocou alguns jogadores titulares que vão jogar contra o Boca fatalmente na terça, né? Enfim. E tomou mais dois. Então, assim, tomou dois no primeiro tempo e depois tomou mais dois, né? Então, assim, eu acho lamentável, cara. Essa partida do Corinthians, esquecível, né? O que não pode esquecer é que não pode ficar tomando 4-0, cara. Não importa se é o Real Madrid, se é o Fluminense, se é o Botafogo de Ribeirão Preto. Não é normal, tá? Pro Corinthians não é normal. Não tem como falar, foi normal, acontece. O jogo não valia nada. Então não vai pro jogo. Você vai passar por uma humilhação dessa, né? Mas enfim, né, o VP foi no 5-2-3, né, aquela formação que o VP usa aí para tentar conter alguns adversários, ou quando ele não tem peças suficientes, ele acaba usando essa formação, né? O que ele fez ali? Ele usou o Cássio no gol, na lateral direita o Bruno Mendes, e mais três zagueiros, né? Robson, Robert e o Bruno Melo compondo a linha de três zagueiros, e mais um lateral, o lateral esquerdo, o Piton, fazendo ali o quinto homem nessa linha, né? Você pode ver ali como 5-2-3 ou um 3-4-3, depende da forma que você vê o jogo ali, né? No meio campo você tinha o Cantígio e o Xavier como os dois volantes, e um pouco mais à frente você tinha o Biro, o Giovani e o Júnior Moraes, né? Praticamente os três na mesma linha, né? O Júnior Moraes um pouquinho mais centralizado, o Giovani um pouquinho pela esquerda e o Biro um pouquinho pela direita, né? O Biro aí recebendo uma oportunidade, menino muito jovem, né? Nessa equipe do Corinthians, né, cara? Enfim, primeiro tempo o Corinthians ele deu um susto inicial, né? Que é uma formação diferente do Corinthians. Tem poucos times que utilizam essa formação, né? Com cinco zagueiros ali, né? Cinco defensores, só apenas dois no meio campo e três no ataque. O Corinthians tem uma surpreendida logo no início com uma boa jogada que o Giovani começou, conseguiu conectar o Biro, que não dominou muito bem, o Júnior Moraes finalizou para uma boa defesa do Fábio, né? E é isso, pessoal. Isso aí foi o Corinthians o jogo todo. Essa foi a melhor oportunidade do Corinthians em toda a partida, né? Depois disso, o Fluminense acabou tendo mais a posse de bola, né? Acabou dominando mais o jogo, aquele estilo Diniz, né, de tocar bastante a bola. E numa chegada que o Fluminense teve, né? O Fluminense não deu muitas chegadas assim, que fez o Cássio trabalhar, mas sempre tava com a bola rondando na área do Corinthians, né? Que fez o Cássio até trabalhar bem numa jogada lá que o Cano finalizou, o Cássio defendeu junto com o zagueiro do Corinthians ali que tava atrapalhando. E depois disso, no escanteio, o Corinthians aí cansado de tomar gol de bola parada no primeiro pau, foi lá e inovou, né? Tomou um gol de bola parada no segundo pau. E assim, cara, esse é um dos motivos de eu ficar pistola, tá, com esse jogo.
Eu sei que não valia nada, eu sei que tem coisas mais importantes. Mas assim, cara, se tomar um gol de cabeça, cara, do Manuel, tá ligado? O Mendes e o Robert falharam, o cara pulou entre os dois e fez o gol. O Corinthians é especialista, né, em tomar gols de cabeça, né? Então, assim, você vê que não é só a questão do Corinthians estar desfalcado, é falta de concentração, cara. Dá a sensação que os jogos que o Corinthians tem conseguido aí passar ileso sem tomar gol de cabeça em escanteio, parece que, nossa, exige muito de concentração dos jogadores lá. E quando você tem um jogo com uma mobilização menor, o Corinthians toma esses gols, né? Enfim, o Fluminense continuou melhor, com mais posse de bola. O Corinthians não conseguiu, né, reagir, né? Não tinha peças ali suficiente. Essa formação eu não gosto que o Vitor Pereira usa, porque assim, seu meio-campo tem criatividade alguma, ainda mais com Xavier e Cantígio, né, que são volantes de ofício. Você vai o que? Apostar no Bruno Mendes pra fazer lateral direita? Ou o próprio Piton? E assim, pessoal, eu entendo, tá, que não tinha as peças e tudo mais, mas é uma formação ruim, tá? A ideia dela é ruim. Porque essa formação eu só vejo dando certo se você utilizar um meia, pelo menos um meia ali, um Renato, ou um Juliano nesse meio campo ali, essa dupla de volantes, né? Porque se a criação vai partir dos laterais, você não pode jogar com um terceiro lateral ali, um quarto lateral, na verdade, né? Que seria o Bruno Mendes, né? Então fica complicado, né? E aí um dos caras ali da frente, como o Biro, o Giovani e o Junior Moraes, tem que sair um pouquinho pra fazer a parte criativa, né? E não funciona muito bem. Mas enfim, o Corinthians não teve poder de reação, né? E o Fluminense continuou com a posse de bola e numa falta que o Corinthians matou, né, no contra-ataque do Fluminense, o o cara bateu a falta bem pertinho da pequena área, a grande área do Corinthians, ele bateu a falta e o Cano, que não é um centroavante alto, né, um centroavante relativamente pequeno, ele conseguiu cabecear de novo entre os zagueiros do Corinthians, né? Fazendo o Fluminense 2, Corinthians 0, né? Pra te falar a verdade, esse aí era o palpite que eu tinha pro jogo, tá? Enfim, acho que nada mais do que esperado ali, Fluminense 2-0. Ok. Aí pro segundo tempo, deixa eu só pegar aqui a minha colinha aqui de quem entrou, só pra ver se eu esqueci de alguém. O VP colocou alguns titulares na partida, né? E obviamente, o Corinthians melhorou, né? Assim, não melhorou a ponto de criar oportunidades, mas o Corinthians tinha mais a posse de bola, até pela questão do Fluminense estar com o placar na mão, né? Acho que não valia muito a pena eles ficar também se oferecendo, né, por um contra-ataque, né? Mesmo o técnico sendo o Fernando Diniz, né, que tem esse costume de fazer um all-in sempre, né? Enfim. E aí o VP tirou o Mendes e colocou o Mantuan, deixando naquela faixa ali como lateral direito, né? Na verdade, ele como um ala, né? Porque ele não era um lateral ali, porque tinha mais três zagueiros, né? E ele trocou o Fábio Santos, o Piton pelo Fábio Santos ali pelo lateral esquerdo. Eu acredito que ele fez isso naquela mesma justificativa do que ele falou, né, do jogo contra o Santos, né? Ah, porque você colocou esses jogadores aí, o Duqueiroz, o Mantuan, o William e tinha mais um, acho que o Juliano. Aí ele falou, os caras tinham essa condição para 45 minutos e eu queria contar com uns 4 pro jogo contra o Boca, né? Enfim, acho que foi a mesma situação, né? A gente não sabe ainda a condição oficial do Ramos aí, do próprio Fagner, né? Então você tem que ter o Bruno Mendes disponível pela lateral direita. Até pela zaga também, né? Você não sabe se o João tá disponível totalmente, né? Enfim, ele trocou o Junior Moraes pelo Roger Guedes, trocou o Cantígio pelo Juliano e trocou o Biro pelo Adson, né? Isso aí conforme o jogo, né, cara? Vai acontecendo as substituições, né? Mas assim, o Corinthians não criou nada, cara. Teve só mais posse de bola. E num contra-ataque já na metade do segundo tempo, o Fluminense ligou um contra-ataque, né? Roubou a bola no campo de ataque do Corinthians. E no contra-ataque fez o gol com o Cano, né? Uma jogada pela direita, né? Ele rolou pra trás, ele chegou batendo. Fluminense 3, Corinthians 0, né? E já pro final do jogo, o Corinthians tomou mais um gol, né? Um gol de um aposentado aí, o Fred, que deve estar fazendo o seu último jogo pro Fluminense. Impressionante como o Corinthians toma gol do Fred, né? É até bom ele estar se aposentando, porque, pô, se o Fred joga contra o Corinthians, geralmente ele mete gol, né, cara? Inacreditável, né? É uma roubada de bola ali no campo de defesa do Corinthians, desatenção total, né? E o Fluminense acabou chegando ao quarto gol com o Fred, né? Não tem muito o que falar desse jogo, assim, não dá pra tirar nada. Foi legal aí ter a estreia do Biro, enfim, mais uma oportunidade aí pro Giovani, né? Menino da base. Mas enfim, muito pouco esse time do Corinthians aí, né? Dá pra aproveitar nada. Essa formação que o VP utilizou é horrível, 5-2-3. Ele utilizou outras situações, né? Algumas situações foram importantes até, né? Ele meteu essa contra o Goianiense quando tava 1-0 pro Corinthians. Quando você tá ganhando o jogo, né? Quando você se defende, ela vira um 5-4-1, né?
Ele também fez isso contra o Bragantino, que a gente conseguiu vencer de 1-0. Você segurou na Bombonera com esse placar na fase de grupos, né? Com essa formação, segurando o placar. Enfim, mas pra começar o jogo não é bom, cara. Ele começou assim contra o São Paulo, começou contra o Fortaleza. Não dá certo essa formação, é muito ruim. Enfim. Mas enfim, né? O jogo passou. Eu ainda tô puto, cara. Acho que 4-0 não dá pra normalizar isso, tá? Tipo, que nem eu falei, né? Era um jogo que tava todo mundo desmobilizado, mas ficar tomando 4-0 eu acho feio, cara. Por mais que tenha os desfalques e tal, dá pra você fazer ali um ferrolho, né? E tomar de 1-0, 2, sei lá, né? Porque vamos supor que você vai lá e é eliminado pro Boca. Você já vai com uma moral puta baixa, né? Porque no domingo você já pega o Flamengo, né? Mas enfim, pessoal, é isso aí, né? Na coletiva, o VP até falou, né, que a instrução ali, né, os jogadores estavam mobilizados para a partida contra o Boca e não contra essa partida, mas não escondeu que o Fluminense foi melhor que o Corinthians. E ele disse, né, que o Corinthians, é, se ele tivesse as peças, todas as peças disponíveis, esse é um jogo que você precisa utilizar todas as peças disponíveis, né? Ele elogiou bastante a equipe do Fluminense e disse que esse era um jogo que, pra ser competitivo, precisaria de todas as peças, né? Ele disse que o Corinthians, para brigar pelo torneio, dessa forma, como tá em várias frentes, né? Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, precisaria de mais peças agora. Mas ele acredita que, por exemplo, se não tivesse jogando a Copa do Brasil ou a Libertadores, ele acha que os jogadores que ele tem à disposição, né, é o suficiente, desde que ele tenha todo mundo disponível, né? Ele falou que a corda tá esticada, enfim, tá realmente difícil, mas pode ver, não tem jogadores disponíveis, né, para os jogos, enfim, né? Foi mais ou menos isso a coletiva do VP, foi bem curtinho ali, rapidão. Enfim. Outra notícia aí do Corinthians, né? Parece que o João Vitor vai ser vendido pro Benfica, né? Ou já foi vendido por 10 milhões de euros aí. O Corinthians tem 55% dele, parece. Mas ele deve jogar contra o Boca Juniors, né? Outro também que tá com o embrólio aí é o Giovani, né? O Giovani que tem passe do Capivariano, né? Ele tem emprestado pro Corinthians, né? Mesmo ele sendo da base ali. E parece que o Corinthians deve contar com ele, né? Ele que deve viajar pra Buenos Aires para pegar o Boca na Bombonera. Ele deve ser negociado aí em definitivo e ficar no Corinthians, né? O menino Giovani, né? E já o quadro de lesões, cara, você tem o Fagner, o Renato, o Adson e o Gustavo Silva que estão fora do jogo, né? O Renato tá com aquela dor na panturrilha, é uma cota já. O Fagner parece que ele vai viajar, né? Mas muito difícil que deva entrar, parece que a lesão foi séria. Enfim, o Adson pegou o Covid e o Gustavo Silva tomou remédio lá, ele não pode enfrentar o Boca, né? Por causa do doping, né? Caras como o Gil e o William aparentemente viajam, mas não devem começar a partida. Mas há o retorno positivo de Duqueiroz, né? Eu acho que, pô, esse cara é o mais importante pra voltar. Acho que ele e o Fagner fariam muita diferença. Porque assim, rapaziada, o Corinthians, ele começa em pés de igualdade na questão do placar. Continua 0-0 o jogo na Bombonera. Então, assim, numa eventual ida pra pênaltis, cara, não, eu acho que não é um mau resultado, cara, porque o Corinthians tá com seus desfalques e tudo mais. Eu acho que o mais importante é não perder essa partida, tentar levar ela o mais longe possível. E jogadores como o Duqueiroz e Fagner, eu acredito que dão mais chance disso acontecer ao Corinthians, né? Mas enfim, sem o William fica difícil do Corinthians conseguir vencer o jogo, essa é a grande verdade, né? Mas eu encaro como mais positivo do que negativo na altura do campeonato você ter o retorno pelo menos do Duqueiroz aí. Parece que o Ramos também está à disposição, deve jogar, né? O que é muito bom. Enfim, o Cantígio também está de volta da suspensão. Então eu desenharia aí pro jogo contra o Boca. Eu acho que o Cássio no gol, o Rafael Ramos na direita. Acho que ele volta pro 4-3-3, né? A dupla de zagas João Vitor e Raul. Na esquerda eu acho que ele inicia com o Fábio Santos. No meio campo eu acho que vai ser Cantígio, Duqueiroz e o Juliano. Aí no ataque também você tem outra dúvida, né? Deve ser Roger Guedes pelo meio ou pela esquerda. O Mantuan pela direita, muito provavelmente, para dar um reforço ali pro Rafael Ramos. E aí esse ataque depende. Eu acho que pode ser Junior Moraes ou Piton, né? Se for o Piton, empurra o Roger pro ataque. E eu acho que pode ser o Piton, tá? Até pela questão de ter substituído ele cedo, né? Contra a equipe do Fluminense. Pode ser que ele inicie ali pela ponta esquerda, já que não vai ter o William, né? Ou pode ser o Junior Moraes, né? Como eu disse, e colocar o Roger na esquerda. Enfim, aparentemente, eu acho que deve ser esse o time do Corinthians, né?
Até vendo as ausências que o Corinthians tem de confirmados, né? Mas enfim, pessoal, é isso, né? Essa foi a análise do jogo contra o Fluminense. Tô bem mais calmo agora, eu tava bem irritado com essa derrota aí. E agora é torcer, cara. Amanhã a grande decisão contra o Boca Juniors na Bomboneira. Tem esses desfalques e esses caras que retornam. Vamos torcer muito. Vai ser um jogo muito difícil, cara, mas eu tô acreditando muito nessa classificação épica, né? E só para não deixar passar, né? Hoje faz 10 anos, né, que o Corinthians conquistou o título inédito da Libertadores em 2012, né? Contra o Boca Juniors, 2 gols de Emerson Sheik no Pacaembu, né? Libertando o Corinthians, uma data muito especial, 4 de julho pro corintiano, né? E outro recadinho aí, se puderem, como eu falei no começo do vídeo, dá uma passada no Lucas do Bando, às 8 horas hoje tem live, falando de Fluminense e Corinthians, falando de Corinthians e Boca, contratações, saídas do Corinthians e muito mais aí, né? Quadro de lesionados, caralho todo, né? Comigo, com o Wesley e com o Léo. Dito isso, se inscreve no canal, deixa o like aí no vídeo e vai Corinthians!